Estamos iniciando mais uma série. E a série desse mês, gente, é uma série mais profunda. É onde nós vamos aprender de fato quem Deus é. Porque muitas vezes nós aprendemos de Deus porque a dor disse que ele era assim. Ou porque pessoas que não tiveram nenhuma profundidade com Deus nos apresentou um Deus errado e a gente, por não conhecer, aceitamos aquele argumento, né? Só que vocês vão começar a entender que muitas vezes aquilo que eu sei de Deus não tem nada a ver. Ou porque me apresentaram um Deus errado, a religião me apresentou um Deus errado, ou às vezes o meu próprio pai biológico. Sim. E hoje nós vamos falar sobre isso, que muitas vezes o nosso pai biológico apresentou um Deus errado. Gente, por que o nosso pai biológico? Porque quando a gente fala a palavra pai, Deus, a gente chama, Jesus sempre fala meu pai, né? Abba, pai, né? Quando a gente entende, a gente fala pai, a gente remete ao nosso pai biológico. E quando o nosso pai biológico não consegue representar tão bem esse papel de pai? É quando ele deveria fazer algo, né? Deus ensinou, Deus deixou tudo ali escrito, como ele deveria se comportar, quais atitudes com o filho, né? Mas o pai vai lá e faz tudo o contrário, né? Entra o vício no meio, o abandono, a rejeição, a gritaria, a confusão, a violência. E aí a criança começa a pegar o quê? Vê aquela imagem, ouve o nome pai, traz muitas lembranças ruins para dentro dela. E a pessoa pode até ser adulta, né? Mas ela daí trava. Toda vez que ela vai falar a palavra pai, ela lembra, remete o quê? Aquele pai violento, aquele pai que não foi realmente o pai que deveria ser. Só que aí que tá o problema, sem percebermos, a gente começa a ligar o nosso pai biológico com o pai celestial. E aí quando a gente vai falar de Deus como pai, a gente não consegue aprofundar. A gente fala Deus, Deus, né? Como se fosse um Deus distante, né? O Deus que a religião apresentou, mas assim, chamar Deus de pai? Que pai? Olha o pai que eu tive. Se for para chamar Deus, a mesma forma que é para chamar aquele pai violento, abusivo, que fez um terror na minha vida, eu não vou chamar. E aí a pessoa não consegue se aproximar de Deus como um filho, né? Ele como sendo pai e a pessoa sendo filho dele. E aí a gente começa uma confusão, porque é exatamente o que o inimigo quer. Tem um relacionamento com Deus, mas não profundo. Superficial, se acredita em Deus, beleza, né? Tá tudo bem. Mas não deixa ele te tocar não, porque ele vai fazer a mesma coisa que o seu pai terreno aí fez, seu pai biológico. Vamos hoje começar a trabalhar nisso? Talvez para você possa doer, talvez vai te trazer coisas horríveis aí, mas antes de você começar, né, de dar esses passos, tem uma coisa dentro de você. Se você está ouvindo esse vídeo hoje, é porque Deus quer fazer algo sim na sua vida, tá? Porque, gente, é a mesma coisa você ter filho e o seu filho não ser próximo a você. É muito difícil isso. Então é a mesma coisa de nós com o Senhor, né? Ele quer te ouvir chamando sim de pai, paizinho, meu amado, tá? Então o problema nunca foi Deus. E muitas vezes foi a imagem distorcida, né? Aquilo que fizeram contra você que te fez acreditar que Deus seria dessa forma. E aí, sabe quando a gente começa a ver Deus de acordo com a nossa ótica, né? Daí vem aquelas perguntas: se Deus fosse tão bom assim, não haveria guerra, miséria, fome, crianças aí morrendo de uma forma horrível, né? E não ia ter nada disso. A gente começa a colocar tudo na conta de Deus, né? Da mesma forma, nós precisamos, assim, entender algo. Deus não é a cópia do seu pai biológico. Você entendeu? O seu pai era para representar direitinho a imagem de Deus, mas ele não conseguiu, talvez. Mas achar que Deus é a cópia do seu pai, que Deus vai repetir os mesmos erros, que Deus é pior que o seu pai, isso está errado. Isso chama uma lente distorcida. A forma que você está vendo Deus é de acordo com aquilo que você sofreu, nas suas dores, tá? Então, muita gente trava quando ouve a palavra pai. Ela não consegue sentir amor, mas ela sente abandono, medo, rejeição, ela sente dor. E sem perceber, começa a pensar assim: Deus também é assim. E se a sua lente estiver suja? E se a forma que você está interpretando quem Deus é
não é o correto. Você já parou para pensar nisso? Você às vezes não consegue ver o mundo como ele é porque você vê o mundo como você é. Você já tem uma concepção, já tem algo formado aí dentro de você. Então, se a lente dos seus óculos ela tá suja, você vai enxergar tudo sujo, tá? Então, a paternidade terrena, ela é a primeira lente que recebemos para enxergar o céu. Então, se o seu pai era um juiz implacável, sua oração virou um tribunal, né? Se o seu pai era um fantasma, sua fé virou uma busca por alguém que nunca responde, ausente. Se o seu pai era um meritocrático, por exemplo, né? A sua vida cristã virou o quê? Uma esteira de cansaço, tentando pagar pelo amor de Deus. Mas, gente, a gente não consegue receber esse amor se for olhar para nós. A gente não merecia nada disso. Mas Ele decidiu nos amar. Ele nos amou primeiro, né? Então, eu quero trazer para você 3 perfis do Deus distorcido. O primeiro perfil é o Deus policial. Ah, mas como que é isso, Diana? É aquele que só espera você errar para ir lá, uma multa, tá? Para dizer que você errou. Isso é fruto dos pais que só davam atenção na hora da correção. Um segundo perfil é o Deus caixa eletrônica. A pessoa, ela só se aproxima de Deus quando precisa de algo, porque ela aprendeu que relações são transacionais e não afetivas. Ela é fria com o pai, né? Distante. Mas vou lá, tá aí, você tem que bancar. Você me colocou no mundo, então você banca, né? O terceiro perfil, o Deus ocupado. Então você sente que não pode incomodá-lo, né? Com coisas pequenas, porque você aprendeu que o seu pai estava tão ocupado que tinha mais coisas importantes aí do que você para resolver, então você não era tão importante assim. Então muita gente rejeitou Deus, nunca rejeitou Deus de verdade. Só que o que aconteceu? Ela rejeitou a imagem ferida que criou dele, entendeu? Então é difícil, por exemplo, acreditar, você falar para uma pessoa que não consegue ter essa afetividade, né, com o nome pai, e falar assim, olha, Deus protege, Deus Pai protege, só que você cresceu sem proteção nenhuma. Ou falar para alguém assim, olha, Deus é um pai presente, né, só que você nunca teve o seu pai presente, né, seu pai foi embora, seu pai te abandonou. Ou também é difícil acreditar quando em amor, quando você só conheceu cobranças, grito, rejeição ou silêncio. É difícil, né? Então tem pessoas que oram esperando punição, tá? Vivem como se Deus estivesse irritado com elas o tempo inteiro, que como se aquele erro fosse o suficiente para ele desistir da pessoa. Tá entendendo, gente? Isso é muito sério. Então, só que eu quero te dizer que é uma verdade, que Jesus, presta atenção, ele nunca revelou um Deus abusivo. Se você pega lá o Evangelho, Mateus, Marcos, João, você começa a ler, você nunca viu ali um Deus abusivo, né? Você nunca viu ou ouviu um Deus frio, que não se importa com você, tá? Ele nunca revelou um pai que humilha filhos feridos. Mas o problema, o que acontece, é que muita gente conhece Deus através da dor e não através de Jesus. Aí começa a complicação. Gente, hoje eu quero começar já a te pedir algo. Comece a ver Deus através do que Jesus ensina, não do que essa dor está gritando aí dentro de você, tá? Pode ser que você concorde com a dor, que ela tem razão, que ela está falando, que tem argumento suficiente para você falar, não, Deus falha mesmo, mas dê uma chance de você ouvir o que Jesus ensina sobre Deus, tá? A dor, ela distorce tudo e ela acaba fazendo a gente acreditar, sabe no quê? Que precisa merecer amor, né? Que você vai ser abandonado de novo, que ninguém permanece, que Deus ama outras pessoas menos você. Só que Jesus veio justamente para revelar o verdadeiro coração do Pai, tá? Então a palavra diz em João 14:9, olha o que Jesus disse: quem me vê, vê o Pai. Então o que ele está falando? Ele está dizendo o seguinte, que Jesus,
o que você viu ele fazendo, né, nos evangelhos, é o que Deus fazia. Então, assim, ele só imitou Deus, é isso que ele fala, eu só estou imitando o meu Pai. Então, o que Jesus fazia ali? Ele acolhia os quebrados, né? Ele tocava os rejeitados, sentava com os pecadores, chorava com os feridos, né? Restaurava os destruídos. Então, se ele imitava o que o Pai fazia, é porque Deus faz isso, tá? Agora, eu quero te dizer o seguinte, que é preciso entender que Deus, ele não é uma extensão do seu Pai. Tá? O seu pai era para ser extensão de Deus, tá? Representar de fato esse nome pai aqui na terra, tá? Deus, ele é um modelo original, então você já tem que começar a quebrar algumas coisas aí, a separar o que o seu pai fez com você do que de fato Deus é, tá? Então a cura começa quando você aceita que Deus não tem o temperamento do seu pai. Deus, ele não tem aquela paciência curta que seu pai tem. Deus, ele não vai embora quando as coisas ficam difíceis. Você precisa começar a confrontar essas mentiras dentro de você, porque só assim você vai estar o quê? Entendendo que aquilo te machucou, mas não tem nada a ver, não está relacionado com a figura, com o papel de Deus Pai na tua vida. Tá? Então, o maior golpe do inimigo, gente, aqui que está a grande questão, não é fazer você deixar de acreditar que Deus é, tornar você um ateu aí, não tem nada a ver. Para você pode acreditar em Deus, só que assim, ele quer que você acredite no Deus errado. Então, sempre ele vai estar alimentando, olha só, se seu pai fez isso com você, como você vai chamar aquele lá de pai? Deus, ele vai falhar, ele é pior. Ele vai jogar muitas mentiras para você continuar o quê? Com aquela ferida aberta e se distanciando, impedindo, né, de ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor, né, com Deus Pai. Então, ele quer apresentar um Deus que não existe. Ele quer dizer que você tem razão em continuar longe de Deus. É para que confiar? Tá, ele existe, mas cada um no seu quadrado. Gente, é isso que o inimigo faz com a gente, tá? Talvez você passou anos fugindo de Deus, quando na verdade estava fugindo da dor que colocaram sobre o nome dele. Talvez seu coração nunca conheceu o Pai de fato, né? Só conheceu uma religião, medo, culpa. E sabe o que é mais pesado nisso tudo? É que tem pessoas tentando ser forte o tempo inteiro porque aprendeu que ninguém cuidaria dela. Eu preciso cuidar de mim porque senão ninguém vai cuidar. Eu era assim. Eu preciso dar um jeito da minha vida, porque se eu não der, que ninguém vai fazer isso por mim, não. E a gente começa a tomar caminhos errados, pegar atalhos, né? Só que Deus, ele nunca pediu uma performance de um filho, principalmente de um filho ferido, tá? Ele pediu, sabe o quê? Aproximação, tá? Então, se o seu pai te abandonou, Deus, ele permanece. Se o seu pai nunca te ouviu, Deus, ele te escuta. Se o seu pai talvez tenha te ferido, Deus, ele quer restaurar você. Então, a sua dor não assusta Deus, tá? Ele não olha para você com nojo, fala, não quero, ou com impaciência, assim, de novo você aqui, né? Eu não aguento mais você. Mas ele olha você como um pai. Só que você precisa aprender o que é ter um pai de fato. E ele quer te ensinar, tá? E eu quero te fazer um desafio, né? Te chamar para algo aqui junto comigo também, tá? Pode ser difícil, mas faça isso, tá? Primeira coisa, pare de enxergar Deus pela lente da sua ferida, tá? Comece a enxergar Deus através de Jesus. Como, Cidiane? Comece através da palavra, da leitura da palavra. Comece lá em João, depois Mateus, Marcos, Lucas. Comece a ler, vai por João, né? O primeiro capítulo de João, você vai começar ali, já ter uma revelação de Deus Pai, tá? Observe ali nos evangelhos como Jesus, ele tratava as pessoas que estavam acabadas, destruídas, quebradas, né? Porque foi assim que ele revelou o Pai. Gente, ali você via Jesus fazendo de tudo pelas pessoas.
sem nojo, sem... Ah, tinha lepra? Não, não vou tocar. A religião fazia isso, né? Mas Jesus não fazia isso, tá? E eu quero te fazer um convite ao reencontro do Pai, tá? Peça para Deus, na sua oração a partir de hoje, a mostrar quem Ele é, apesar do que você viveu, tá? Na sua oração, peça para Deus para te ajudar a ter essa visão clara, né? Não olhar mais Deus através daquela lente suja, mas a entender quem de fato Deus Pai é. E comece a exercitar Pai, Pai. Tá? Isso não vai acontecer, gente, de uma hora para outra. Isso vai mexer, vai doer. Porque muitas pessoas já falaram para mim, dói quando eu chamo Deus de Pai. Eu não consigo, eu não sinto nada, me dá um negócio. Mas é porque a sua imagem com o seu pai biológico foi danificada. Mas Deus vai mudar isso, tá? Perdoa o seu pai biológico, tá? Não é questão se você deve ou não. A palavra diz, libere perdão. Perdoa o seu pai biológico, né? Por ter apresentado Deus de uma forma errada. Perdoa ele, tá? E que a partir de hoje você comece a dar esses passos, né? Fala, olha, eu tô tendo essa imagem de Deus, mas você tá olhando através da sua lente suja, né? Ou através daquilo que Jesus apresentou nos evangelhos. Gente, isso é muito importante. Como eu disse, pro inimigo, ele não tá nem aí se você conhece Deus ou não. Para ele não importa. Ah, você conhece Deus? Ok. Você acha Deus bonitinho? Tá. Mas quando você reconhece Ele como Pai, as coisas mudam. Sabe por quê? Porque começa a ter entrega. É que pai e mãe é algo assim íntimo, é onde você pode confiar, é onde você começa a ouvir. Porque a opinião importa, né? O que eles falam para nós. E mais independente de como estava a sua casa, de onde você viveu, se esteve com seus pais ou não, né? Teve um casamento legal ou não, mas eu quero te dizer algo. Esse relacionamento profundo deve sim existir entre você e Deus Pai. Mas dê um passo cada vez, peça para Ele te ajudar, tá? Não precisa, eu tenho que fazer isso agora, não. Mas vai dando passo, né? Igual esse desafio aqui que eu trouxe para você hoje. Gente, é isso. Estamos só no primeiro dia e é muita coisa pra gente conversar aqui, tá? Cada vez antes de você assistir esses vídeos, ore também, fale, Senhor, olha, vai ser assunto que me toca, ainda me dói aqui dentro, porque eu achava que eu te conhecia, mas eu vi que eu travava, né? Nesse caso, no vídeo de hoje, né? Só de pensar que o Senhor é Pai, de chamar o Senhor de Pai e não mais de Deus, Deus Supremo, Deus excelso. Ó, Senhor, acabe com isso. Ele é seu Pai, tá? E é isso, gente. Logo a gente vai ter mais vídeos aqui, tá? Vai se preparando, compartilhe, se inscreva no canal, que vai ser muito legal, porque o YouTube entende, né? Cada curtida também, que esses vídeos são relevantes e mais pessoas possam assistir também e serem tocadas aí, tá bom? Deus abençoe muito você. Até o próximo.